Você já parou para pensar na capacidade que as pessoas têm para transformar as outras em um monstro? Não importa as qualidades dessa pessoa, não importa o quão bom ou por quanto tempo essa pessoa foi boa, por quanto tempo essa pessoa te serviu, enfim, não importa nada disso. O que importa é você dar só um deslize, você vira um monstro. Ou seja, passam a te chamar de não confiável, de que não presta, e aí vai só piorando. Mas o que as pessoas esquecem é que ela é tão falha quanto a pessoa em que ela está falando, né, em que ela está demonizando, digamos assim. E cara, isso é fato. Se uma pessoa te magoa ou te chateia, não importa. Isso pode ter sido uma vez só. Ela fez isso uma vez. Só que ela fez 1000 outras coisas boas pra você antes disso. Não importa. Essas 1000 outras coisas boas, elas simplesmente desaparecem e por causa de uma coisa ruim, você transforma essa pessoa em um monstro. Todo mundo comete um deslize. Isso não é desculpa pra ninguém sair fazendo o que quer, à torta e à direita, sem pensar nas consequências. Isso é óbvio. Mas tem coisas que acontecem e por uma situação essa pessoa ela é taxada como algo muito ruim e todo mundo esquece, ou pelo menos boa parte das pessoas esquecem o quão bom essa pessoa já foi, ou ela é, e só por causa de um deslize ela passa a não ser mais. Já parou para pensar nisso? Talvez você só não fez algo ruim por falta de oportunidade. Já pensou nisso? Eu sou bonzinho, eu nunca faço nada. Cara, a tendência nossa é esconder nossos erros, né? De nós mesmos. Para pensar agora, um minutinho, só pensa. Uma coisa é certa, nós, seres humanos, temos uma capacidade gigantesca de julgar as pessoas. Claro, porque é muito mais fácil. Quando uma pessoa está numa situação ruim, o que é mais fácil você fazer? Ir lá ajudar essa pessoa, estender a mão para ela, ou você simplesmente julgar? Fulano tá assim porque fez isso, fez aquilo. Lógico, isso tá na natureza humana. Você vai apontar os erros dos outros, você não vai apontar o seu. Você não vai olhar para o cara numa situação ruim e falar, ele tá assim, mas eu poderia estar nessa situação se eu tivesse passado pelas coisas que ele passou, ou se eu tivesse tido as oportunidades que ele teve. Não, você não pensa assim. Você pensa que ele tá assim porque ele tomou escolhas erradas e bem feito para ele. É tipo assim. E você vai sempre diminuir o que você fez. Você vai sempre falar, mas o que eu fiz foi nada a ver, foi um nível assim, né? Fulano fez uma coisa muito... Se a gente for falar de pecado, não existe diferença, existe consequências diferentes. E não tem como mudar a cabeça das pessoas. Não é fazendo um vídeo desse que eu vou mudar a cabeça das pessoas. O mais louco é que vai ter muita gente assistindo esse vídeo pensando assim, esse cara deve estar falando tudo isso porque deve ter pisado na bola e ele tá chateado e por isso que ele tá fazendo esse vídeo. Não, cara, para de ser burro. Não é isso que eu quero, não é o objetivo desse vídeo. Eu só quero passar uma reflexão para você refletir junto comigo o que eu tenho refletido nos últimos tempos. Julgar é muito mais fácil do que ajudar. É muito mais fácil falar mal ou julgar e jogar a pessoa para baixo do que ir lá e ajudar ela, né? Talvez só de você ir trocar umas palavras com ela, conversar, você já vai estar ajudando. Isso é simples, mas no fundo é tão difícil, porque é muito mais fácil você ficar por trás falando com outras pessoas e julgando ela, do que você ir falar com ela mesmo e falar assim, pô cara, você vacilou, mas eu tô aqui para te ajudar. Você foi um babaca, mas eu tô aqui pra te dar uma mão, pra estar do teu lado, porque você foi um babaca, mas você não é um babaca. Você foi um babaca. Você fez uma babaquice, mas você não é um babaca, você é um cara bom, você fez milhões de coisas boas pra muita gente, mas você foi um babaca, mas tô aqui pra te ajudar. Não, é muito difícil fazer isso, cara. É muito difícil. As pessoas não fazem, elas só julgam e conversam por trás. Eu quero falar com você que talvez tenha mancado com alguém, ou talvez você não se perdoa por algo que você fez, você está se sentindo mal, você, sei lá, fez alguma coisa que foi contra os seus próprios princípios e você agora não se perdoa, está sofrendo consequências, você provavelmente está sendo muito julgado e você sabe disso. Então esse vídeo é para falar com você, cara. Você tem que ter um tempo que você vai refletir sobre o que você fez de errado. Você tem que ter um tempo que você vai
dormir várias noites pensando naquilo, sem conseguir esquecer, te botando para baixo. Isso é ótimo, você tem que ter esse tempo pra gente estar sempre ciente de que a nossa natureza é mal. A gente sempre cresce nesses momentos em que tá sozinho, em que muita gente tá julgando, enfim. Mas depois de um tempo você tem que tirar uma lição de tudo isso e erguer a cabeça e partiu viver, cara. E tentar não voltar a cometer o mesmo erro. Só isso. Demais coisas que falarem, que você ouvir, simplesmente ignora, cara. Lembra desse vídeo que eu tô te falando? Que as pessoas vão te julgar e não importa o que você faça de bom, elas vão te julgar e só vão lembrar de coisa que você fez ruim. Mas não importa. Ergue a cabeça, mano. Muita gente ama você, muita gente conhece teu coração e principalmente Deus. Deus conhece teu coração e não importa o que você tenha feito de ruim. Você tá bem com Ele? Fechou, mano. Não importa mais o resto. Você só tem que amar Ele e amar as pessoas. Inclusive, é muito difícil, mas você tem que amar as pessoas que estão te botando pra baixo. Eu vou te dar um exemplo, cara. Sabe Judas? Judas, aquele que traiu Jesus, certo? Judas foi um cara infeliz. Ele tinha uma fraqueza e ele vacilou e caiu nessa fraqueza. E o que é mais louco? Porque poderia ser qualquer outro discípulo. Diferença de pecado não existe. Então Judas traiu Jesus, todos os outros também traíram. Todos os outros negaram, vazaram fora, picaram a mula, enfim. E aí eu quero pegar Pedro e Judas para te esclarecer uma coisa. Qual que é a diferença dos dois? Judas aparentemente fez a pior coisa. Talvez se tivesse pegado na fraqueza de Pedro, ele teria feito a pior coisa, e Judas teria feito uma coisa amena. Só que a diferença desses dois não é isso, mas o fato de como eles se saíram dessa situação depois. E é nesse ponto que eu quero chegar para falar com você. Judas ele virou um símbolo de traição, um símbolo de exemplo a não ser seguido, um símbolo de uma pessoa má, enfim, símbolo de várias coisas ruins. Ele virou isso. Por quê? Porque ele traiu Jesus, mas ele simplesmente não conseguiu sair dessa, ele se matou. E Pedro soube lidar com isso melhor, ele se saiu melhor, ele levou uma experiência para ele com isso. E fez ele ficar mais forte depois disso. Ao invés dele se matar, ele se recuperou, se recompôs e foi fazer o ministério. Sabe o que me leva a pensar? Que talvez Judas ele só precisasse de um amigo para falar com ele. Agora, se esses discípulos, se eles resolvessem pelo menos ir falar com Judas, ir lá chegar em Judas e amar Judas, em vez de julgar Judas, falar, nossa, foi Judas que traiu Jesus. Não. Se eles fossem lá e falassem, Judas, você traiu Jesus, você foi um babaca. Mas você não é um babaca, você é um discípulo, você é um de nós. Você andava com a gente, você estava aqui junto com nós, cara, você é um de nós. Você fez um vacilo, que não é diferente do que eu cometi, porque Jesus está lá sofrendo e eu também deixei ele na mão. Você fez basicamente o que eu fiz, só que aos olhos humanos, você fez uma coisa pior, mas nós estamos aqui para te ajudar, brother. Nós estamos aqui para ficar junto com você. Talvez, se pelo menos um discípulo tivesse feito isso, tivesse dado uma força para Judas, Judas não teria se matado e a história seria diferente. E cara, a história está aí para ajudar a gente. Se você cometer um vacilo, não espere que muitas pessoas, ou quase ninguém, ou ninguém, vai e te dar uma palavra de apoio, vai te dar uma palavra de conforto e vai te ajudar. Mas eu tô aqui, eu não te conheço, eu não sei a sua situação, não sei o que você está passando. Eu tô fazendo esse vídeo justamente para isso, porque você precisa de uma palavra de conforto, você precisa de alguém que te ajude. Você não é ruim, você foi ruim uma vez, 2, 3, não sei. Se você está passando uma situação ruim, não se mata, não chega a ponto de fazer como Judas fez, certo? Eu não estou falando só de morte física, eu estou falando de morte no geral, porque talvez a pessoa ela fica tão nessa, ela encana tanto nessa situação que ela cada vez fica mais para baixo, entra em depressão, enfim, tem tantas coisas que podem matar uma pessoa sem ela morrer fisicamente, entendeu? Então, cara, não faça igual o Judas, você não precisa se matar. Se Judas não tivesse se matado, tivesse se arrependido, tivesse levado essa situação como um exemplo, e levantado a cabeça e seguido um ministério, muito provavelmente ele também seria um exemplo na Bíblia, assim como Pedro, assim como Paulo
que antes matava geral, fazia de tudo, e depois ele se arrependeu de tudo isso e ele foi fazer a coisa certa. O que importa, cara, é hoje pra frente. E se eventualmente lá na frente você cometer um deslize de novo, volta aqui e assiste esse vídeo de novo. Lembra que você é falho, todo mundo é falho, todo mundo comete erros. O que importa é seu coração, o que importa é que o Deus está vendo no seu coração e não o que os outros estão falando e não como os outros estão te pintando por aí como uma pessoa ruim, uma pessoa malvada, enfim. Eu acho que é isso. Não sei se eu falei tudo que eu tinha para falar, mas de alguma forma eu quero te ajudar com esse vídeo. Quero fazer você que talvez esteja do outro lado da moeda, pense pelo lado do outro que cometeu o deslize e pense que você também pode cometer um deslize eventualmente daqui para frente, ou já pode ter cometido algum deslize, e que o seu erro não é menor do que o erro do outro, e que talvez se você tivesse a oportunidade que essa pessoa teve, você teria feito a mesma coisa ou até pior. Então, brother, se você está passando por alguma dificuldade aí, você está sozinho nessa, e todas as pessoas que rodeavam você, que eram seus amigos, te abandonaram, e você está se sentindo abandonado, você está se sentindo numa pior, eu tô aqui para te ajudar, irmão. Fiz esse vídeo para te ajudar, e aí na descrição tem o meu e-mail, tem o meu Instagram, é só você entrar, mandar um e-mail para mim, conversar comigo. No Instagram também tem o direct do Instagram, quiser conversar por lá também. Enfim, cara, eu tô aí pra te ajudar, mano. Se você tá numa pior, se você tá numa situação ruim, vem falar comigo, brother. Vamos conversar. Não se mata, não seja Judas. Faça diferente, seja Pedro, seja o exemplo. Leva tudo isso que tá acontecendo agora, essa situação ruim, como um aprendizado. Porque de tudo que acontece de ruim na vida da gente, sempre tem o lado bom. Isso é clichê, mas é de fato o que acontece. Uma situação ruim talvez seja um passo que esteja acontecendo na sua vida para te melhorar, para você se transformar numa pessoa melhor e, sei lá, despontar, fazer qualquer outra coisa e ajudar outras pessoas, entendeu? Depois que você passar por isso, provavelmente você vai entender o lado das outras pessoas e vai poder ajudar elas também. Então, pode contar comigo, tô aí, tá tudo aí na descrição. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, por ter parado seu tempo para ficar me ouvindo. É isso aí. Tchau.